Seja bem-vinda, seja bem-vindo à educação de jovens e adultos. Você está dentro da aula de Ciências da Natureza. Vem aqui comigo que estamos na aula 5, segunda etapa, módulo 1, unidade 2, quarto semestre. Na aula de hoje, iremos falar sobre a preservação da biodiversidade. Palavra essa que surge da diversidade de organismos que temos no nosso planeta, a diversidade de espécies. Então, quando relacionamos a nível Brasil, o Brasil é muito rico em diversidade, ou seja, a variedade de espécies é gigantesca. Nós temos no nosso país alguns biomas importantes que serão importantes serem relembrados por vocês, como o caso de Goiás, que é o Cerrado. No Cerrado, por exemplo, temos aí o lobo-guará, animal aí endêmico do Cerrado e animal que tem uma importância gigantesca dentro aí do cenário da biodiversidade. Pois bem, quando olhamos para esse desenho, com o planeta Terra, podemos fazer uma comparação à savana africana. A savana africana também é considerado um bioma. Bioma este que também tem vários tipos de animais. Alguns livros didáticos trazem alguns animais do cerrado já na sua atualidade. Porém, alguns livros mais antigos trazem somente animais da savana. Por isso que é muito comum na diversidade dos organismos conhecermos muito aí do elefante, do leão, da girafa, sem nem ao menos um dia ter visto esses animais. Já a jaguatirica, o lobo-guará, a onça-pintada, que faz parte do nosso cerrado, para esses nós temos aí uma capacidade maior de conseguir observar, inclusive no seu habitat natural. Pois bem, a diversidade então de organismos no planeta Terra é gigantesca. Tivemos um evento importante em 92 para a conservação e preservação da biodiversidade. Esse evento aconteceu no Rio de Janeiro, do dia 3 a 14 de junho, lá, igual está mostrando, de 1992, onde todos os países do planeta se reuniram no Rio de Janeiro para assinar um acordo para a preservação do meio ambiente, principalmente aí com a redução de gases que vão aumentar o efeito estufa e a preservação do seu habitat natural, dos seus biomas, tá? Esse encontro, essa conferência foi denominada Eco 92. É um ponto e um marco crucial também na educação, porque uma vez que ela aconteceu, outros professores de outras áreas se preocupam com a educação ambiental. Não somente professor de ciência, mas também professor de matemática, professor de história, geografia, assim sucessivamente. Então, biodiversidade, nós temos a sua importância das nossas unidades de conservação e preservação e do patrimônio nacional. Então, vamos levar em consideração aqui a biodiversidade brasileira. Então, no caso aqui do nosso texto, nós temos que o nosso planeta é rico em biodiversidade, grande quantidade de animais, plantas, fungo e micro-organismos. Cada ser vivo desempenha um papel fundamental no equilíbrio do planeta, sendo necessário, portanto, que ocorra a preservação das espécies. Dessa maneira, cada indivíduo, cada espécie tem seu papel fundamental no ecossistema. Não é porque ele é um fungo que eu tenho que eliminar ele. Então, a bactéria, nossa, tem que eliminar as bactérias. Não, nós temos bactérias positivas e bactérias negativas. Bem resumidamente, a bactéria positiva vai fazer bem, enquanto a bactéria negativa vai fazer mal, é prejudicial à saúde, mas elas têm a sua importância. Então, classificar os animais e saber o seu papel é de fundamental importância nesse processo.
Bio significa vida, diversidade significa variedade. Continuando nosso texto, o Brasil é um país com a maior biodiversidade do mundo. Novamente, a maior biodiversidade do mundo. Não significa dizer que o Brasil é o país que tem uma maior quantidade de animais, até porque a biodiversidade também está relacionada a plantas, a fungos, a bactérias e outros micro-organismos. Então, maior biodiversidade que significa ter uma variedade maior de organismos do mundo, é o Brasil. Então, por exemplo, no caso aí de você já ter visto uma arara na sua vida, qual que é aquela espécie de arara? É a arara macau? É a arara ararauana? Qual que seria aquela espécie, aquela classificação que ela recebe? O mico-leão dourado, Leompithecus rosalia, que tem na Mata Atlântica, né? Também é um animal que está em risco de extinção, tem que ser preservado. Ele é diferente do lobo-guará, que já é endêmico do Cerrado, é diferente de um réptil da caatinga. Então nós temos uma variedade gigantesca de espécies, não só de animais, mas também de plantas. Sabemos, por exemplo, que na Amazônia nós temos uma rica variedade de plantas, inclusive estudadas por países de fora, países como Estados Unidos e Japão, que têm um interesse muito grande no estudo dessas espécies. Então, no caso das espécies de plantas brasileiras, como elas são abundantes, elas chamam a atenção do mundo todo. Além disso, nosso país é um verdadeiro baú de riquezas minerais, não somente de seres vivos, mas também de minerais. O ambiente, como fonte de recursos, é ecologicamente importante na manutenção do regime de quê? De chuvas, o controle pluvial e também do clima e a estabilidade dos solos. Nosso solo que é muito fértil. E os chamados ciclos biogeoquímicos. Nós temos alguns ciclos biogeoquímicos importantes, como é o caso do ciclo biogeoquímico do carbono, do oxigênio, da água, do nitrogênio. Grave então, do carbono, do oxigênio, da água e do nitrogênio. São os 4 ciclos biogeoquímicos muito importantes. Existem outros, mas são os que mais aparecem em avaliações. Pois bem, através desses elementos essenciais para atividades humanas, são voltados e reciclados a partir aí de um ciclo infinito e voltam a estar disponíveis para todos nós. Então, são ciclos biogeoquímicos. Nesse ciclo, como eu falei para vocês, nós vamos destacar aqui o oxigênio, o carbono, o nitrogênio e eu vou colocar aqui com importância fundamental também o ciclo da água. A água é essa que passa por alguns estados, como sólido, líquido e gasoso. Nesse caso aqui também, nosso texto, nós também colocamos o fósforo. Sem os processos ecológicos e geológicos possibilitam, não seria possível haver, por exemplo, a agricultura e também a pecuária. Importante fator aí para a agricultura é o ciclo da água. Afinal de contas, sem a água as plantas não realizam fotossíntese. E sem fotossíntese nós não temos oxigênio, nem mesmo alimento. Nossa, professor, então é de fundamental importância mesmo. Óbvio que todos os ciclos eles se complementam, então eu não posso afirmar aqui que um é mais importante que o outro. Todos têm aí o seu devido lugar e a sua importância no meio ambiente. Então, se a gente der continuidade aqui nossos estudos, nós vamos ver esse tema aí, esse título de populações. Além disso, as contribuições ambientais nos requisitos paisagísticos, fazendo uma relação também com a geografia, e também de turismo e lazer são imensas, sem contar a relevância sociocultural ou espiritual que apresentam para populações tradicionais, como, por exemplo, os indígenas, os ribeirinhos e os quilombolas, que são
importantíssimos. Aqui nós temos aqui um exemplo das unidades de conservação. Um mapa do Brasil, como eu falei anteriormente para vocês, que estaria representando aqui, ao longo do seu território, as unidades de conservação distribuídas em todos os estados do Brasil. Você também consegue acessar através da internet. Mas o que seria, então, professor, uma unidade de conservação? Como o próprio nome já diz e o verbo ajuda, são partes, né, de uma região, são unidades que vão ter esse princípio fundamental, que seria conservar. Então acompanha aqui comigo. Para toda essa riqueza, então, seja preservada, eu vou precisar de unidade de conservação. Quem vai reger isso? O Ministério do Meio Ambiente, ou também abreviado MMA, que é uma estratégia extremamente eficaz na manutenção dos recursos naturais ao longo prazo. Importante essa frase aqui para nós. Então, dentro das unidades de conservação, eu posso abreviar ela como UCs, para ficar mais fácil. O intuito, então, de organizar uma unidade de conservação é otimizar seu processo de gestão e facilitar a criação de novas áreas sobre essa identidade que foi criado. No ano, por exemplo, de 2000, o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, foi criado, facilitando aí um pouco do processo. As unidades de conservação, então, ambientais, são espaços geralmente formados por áreas contínuas, institucionalizados, com o objetivo, vou até mudar minha caneta aqui para vocês, de preservar, conservar a flora relacionada aos vegetais e a fauna relacionada aos animais, bem como os recursos hídricos, as características geológicas, culturais também, belezas naturais e também contribuir para a recuperação do ecossistema, uma vez que ele pode estar degradado, promovendo o desenvolvimento sustentável, preocupado também com as gerações futuras, não somente com as gerações que aqui vivem nesse tempo, mas com um futuro. A ideia, então, de um ecossistema sustentável é utilizar de uma forma consciente e ambiental aquele meio ambiente ali, aproveitando os recursos, sem degradar, preocupado com as próximas gerações. Perfeito? Continuando então nossos estudos, nós vamos ver que as unidades de conservação, como essa criação que aconteceu, é de fundamental importância para preservação dos ecossistemas, proporcionando inclusive pesquisas científicas e manejos e também a educação ambiental que eu citei anteriormente no início da aula. Na busca pela conservação de quem? Do meio ambiente. Dessa forma, as UCs são destinadas à exploração sustentável. Não é uma exploração de forma descontrolada. De recursos naturais. A preservação também, palavras importantes do seu dicionário, total do ecossistema e realização de pesquisas e visitação para promover a educação ambiental, entre outras. Gravem, essas unidades de conservação são divididas em dois grandes grupos. Proteção integral, de novo, proteção integral, mais uma vez, proteção integral e de uso sustentável. São os dois grandes grupos que elas podem ser divididas. Se a gente avançar aqui, nós vamos caracterizar agora as de proteção integral e na próxima aula iremos fazer a outra. Então vamos focar agora na de proteção integral. O que seriam elas? Que inclusive são subclassificadas em 5 grupos. São aquelas que não podem ser habitadas, olha que interessante, não podem ser habitadas pelo homem e têm seu uso restrito ao turismo,
a pesquisa. Não quer dizer que não vai ter ser humano lá. Vai ter. Para quê? Para o turismo e para a pesquisa. Mas não podem ser habitadas. Existem cinco classificações de tipos de unidades de conservação de proteção integral. Gente, nós estamos falando da proteção integral, ok? Na próxima aula, que você vai ter a continuidade, nós iremos falar também do uso sustentável, da proteção integral, agora nessa aula. Quais seriam elas? Nós temos aí para vocês, veja, as unidades de conservação de proteção integral. São elas, importante você marcar, as estações ecológicas, os monumentos naturais, os parques nacionais, os refúgios da vida silvestre e as reservas biológicas. Professor, necessariamente nessa ordem? Não, não é necessariamente nessa ordem, tá? Eu posso inverter a ordem, eu posso começar com parques nacionais, refúgios da vida silvestre, reservas biológicas, estações ecológicas e monumentos naturais. Já que vocês viram, então, a introdução às unidades de conservação integral, ao final dessa aula, nós iremos começar a próxima aula já explicando uma por uma, para sistematizar e facilitar a forma que você está aprendendo aqui na educação de jovens e adultos. Dessa forma, eu convido a vocês para pesquisarem as unidades de conservação da sua região. Quais seriam elas? Quais são as que você conhece? Te espero então já com essa resposta pronta na nossa próxima aula. Um grande abraço do Luiz Primandade para vocês. Até mais, valeu!